Boa tarde, pessoal. Dando continuidade aos nossos seminários. O palestrante de hoje é o Juliano Rosa Nascimento, da Universidade Federal de Goiás. Então, o Juliano veio de longe para dar uma palestra para a gente. Aproveitando a visita dele no Cinemac, né? Veio para o Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. E vai falar de um tema bem interessante, que é atribuições em grafos. Espero que vocês gostem e agradecer o Juliano por aceitar o convite, de aproveitar que está no Rio e vir aqui visitar o IPATEC. É um prazer trabalhar com o Juliano, é um colaborador de longa data. Obrigado, Juliano. Obrigado, professor Everton, pelo convite. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, vou falar um pouquinho de atribuição de papéis em grafos, que é um tema que a gente tem pesquisado e ele tem algumas aplicações interessantes. Bom, eu sou o Juliano, o professor Everton já me apresentou, sou lá da Universidade Federal de Goiás e esse trabalho aí conta com diversos colaboradores. Vocês vão ver aí que tem vários alunos trabalhando, vários professores e a gente tem tentado esgotar esse tema que ele tem várias frentes e vários problemas em aberto. Bom, eu vou começar a apresentação com uma pequena motivação para o estudo desse tema, vou introduzir o conceito, algumas definições, depois a gente vai falar sobre alguns problemas do estado da arte, vamos falar a relação entre coloração de vértices e atribuição de papéis. Coloração de vértices é um tema mais conhecido em teoria dos grafos, a gente vai estabelecer essa relação e depois a gente vai falar de atribuição de papéis em grafos, caminhos e ciclos. Bom, primeiro, vamos definir o que é um grafo. Já ouviram falar de grafo alguma vez? Ótimo. Grafo é uma estrutura matemática muito poderosa para modelar uma série de contextos. E quais contextos que a gente pode modelar como um grafo? Contextos que eles precisam ou eles têm algum relacionamento entre pares de entidades. Então, por exemplo, tem uma cidade. As cidades eu posso modelar como pontos e as estradas posso modelar como arestas. E a partir disso, descobrir melhores rotas entre dois pontos e assim por diante. E, além disso, os grafos podem ser utilizados para modelar também redes sociais. Como que seria, por exemplo, um grafo que modela uma rede social? As pessoas são representadas como pontos e as arestas podem representar, por exemplo, se as pessoas são amigas. E aí, o Facebook é um exemplo de rede social que a gente pode utilizar esse tipo de modelagem. E, bom, temos algumas outras redes sociais, por exemplo, o Instagram. Poderia modelar como um grafo? Poderia. Só que o Instagram é interessante porque a relação de amizade entre as pessoas é unilateral, né? Você pode seguir uma pessoa e não necessariamente a pessoa te segue. A gente pode também modelar isso como um grafo, mas aí cai no caso que a gente chama de grafo direcionado. As arestas têm direção. No nosso caso aqui, vamos focar então nos grafos que para a gente não importa a direção das arestas, só importa que ela está mapeando aqueles pares de pessoas ou aqueles pares de cidades. Bom, e quando eu tenho algum contexto modelado como grafo, é interessante extrair informações disso. E aí, essa extração de informação é um alvo muito grande da inteligência artificial. Então, através das redes, posso tentar extrair informação para poder inferir coisas, para descobrir coisas a partir daí das relações. Principalmente se eu quiser, por exemplo, querer descobrir pessoas influentes em uma determinada rede para anunciar um produto. Então, tudo isso daí é interessante aí no contexto da inteligência artificial. Bom, só que aí o que é o seguinte? Vamos pensar, eu quero extrair informações de um grafo, só que se a gente for pensar aí no Facebook, dei o exemplo do Facebook, imagina a quantidade de pessoas que tem conta cadastrada no Facebook, o tamanho que é essa rede, quantos vértices tem essa rede. Então, falando de vértices, a gente já vê que é muito, né? E agora imagina as arestas. Se todo mundo fosse amigo entre todo mundo, a quantidade de arestas que ia surgir. Então, nesse caso, o conceito de atribuição de papéis, ele vai permitir para a gente pegar uma rede grande, um grafo grande, e modelar ele através de um grafo menor, ou seja, de uma rede menor, preservando algum tipo de estrutura, que no nosso caso aqui vai ser a relação de vizinhança. Então, a gente define como vizinhança, vizinhança de um vértice é o conjunto dos vértices que tem uma aresta para aquele determinado vértice.
Então, no nosso caso, a atribuição de papéis, ela vai representar a relação de indivíduos que desempenham o mesmo papel num determinado grafo grande, através de um grafo menor. E aí, por exemplo, se eu tiver aí uma rede social, por exemplo, Facebook, todo mundo lá, tô com a rede modelando pares de amizades, e aí vamos supor que o papel, no nosso caso aqui, ele representa, por exemplo, um time de futebol. Alguém aqui gosta de futebol? Poucos. Vou dar um exemplo, tem outros exemplos aí. Mas o seguinte, o contexto do futebol é interessante porque tem certos times que têm rivalidade entre si. Então, por exemplo, uma pessoa que torce para o Flamengo, por exemplo, talvez pode dar um conflito com a pessoa que torce para Botafogo, Fluminense e por aí vai. E aí, o seguinte, com esse contexto, se a gente adapta para a atribuição de papéis, eu vou, em vez de modelar a rede como todas as pessoas, eu vou modelar os times que as pessoas estão torcendo, a partir disso ter algum tipo de extração de informação a partir daí, por exemplo, evitar rivalidades. Então veja que em vez de modelar uma rede gigante com todas as pessoas, eu modelo os papéis que as pessoas representam, as preferências das pessoas nessa rede. Então esse é um exemplo. Tem um outro exemplo aqui, trouxe até visualmente, também é legal. Seguinte, em 91, Everett e Borgatti formalizaram o termo sob o nome de coloração de papéis, aí eu fiz questão de trazer aqui os vértices coloridos, que agora a gente vai modelar uma rede, um grafo, por exemplo, que represente um hospital. E aí os papéis vão ser os papéis que as pessoas representam no hospital. Então no hospital a gente tem muitos atores, tem médicos, tem enfermeiros, tem pacientes, tem outros tipos de colaboradores, mas vamos focar aqui em 4 desses colaboradores. Os médicos, bom, os médicos eles interagem com os enfermeiros, beleza? Médico 1 interage com o enfermeiro 1, enfermeiro 2, médico 2 também com os dois. E aí o que eu quero? Eu quero capturar essa relação de interação entre eles sem precisar modelar todo mundo. Então, veja que quando eu represento os médicos pela cor vermelha, isso vai gerar nesse cara aqui menor, nesse grafo menor, que é o que a gente vai chamar de grafo de papéis, um papel que é o que a pessoa está representando. Então essa aresta aqui entre o vértice vermelho e o amarelo, ele representa que o médico interage com, o grupo dos médicos interage com o grupo dos enfermeiros. Agora, acontece um caso interessante, médicos interagem entre si, e aí no grafo de papéis a gente coloca o que a gente chama de laço, que é uma aresta de um vértice para ele mesmo, para representar que o médico interage também com o grupo dos médicos. A mesma coisa no enfermeiro. E aí só para ilustrar, bom, o hospital tem vários tipos de paciente. Pode ser que tenha pacientes para fazer uma consulta, pode ser que tenha pacientes que estão lá internados. Esses dois grupos, por exemplo, eles não se interagem. Vamos supor que eles não se interagem. Fui lá só para fazer uma consulta, nem sei quem é que está lá internado no hospital. Então, por exemplo, nenhum dos pacientes que estão aqui no tipo consulta, ele interage com os pacientes do tipo de internação. Então, por exemplo, aqui, das cores vermelha, aliás, perdão, das cores azul e verde, os papéis 3 e 4 eu não tenho relação, não tenho essa aresta, porque representa para mim lá naquele grafo maior que essas pessoas, elas não interagem entre si. Então, só para a gente fechar aqui, a atribuição de papéis pega um grafo grande e representa essas relações por meio de um grafo menor, de forma que eu ainda consiga descobrir quais que são os papéis que estão interagindo entre si. Então, nesse caso em especial, esse grafo G, ele é um exemplo de grafo que tem uma 4 atribuição de papéis. De onde é que vem esse 4? O grafo que eu utilizei aqui, o menorzinho, eu consegui utilizar com 4 vértices, tá? Então, o nosso problema de pesquisa eu entrego para você um grafo G e entrego um grafo R, será que eu consigo colorir os vértices de G para conseguir gerar essa relação de vizinhanças que está descrita aqui por meio desse grafo R? Então, esse é um problema que a gente investiga. Será quais grafos que têm atribuição com esse R? E a gente vai tentando investigar quais classes, quais grupos, quais famílias de grafos a gente consegue fazer esse tipo de associação. Tudo bem, pessoal? Se tiver dúvida, vocês podem me interromper que a gente tira as dúvidas. Bom, aqui a definição formal
só para a gente ver aqui rapidamente, a atribuição de papéis, bom, eu tenho um grafo G e um grafo R, uma Rzão, atribuição de papéis, vai ser uma função que vai mapear os vértices do primeiro grafo para os vértices do segundo grafo, de tal forma a capturar essa relação de vizinhança que está descrita aqui. Então, essa função tem essa propriedade. Os papéis do conjunto aí de vizinhos do grafo G tem que ser igual ao conjunto de papéis que está descrito aqui na vizinhança do outro grafo. Então, vamos ver isso através desse exemplo. O que acontece com o vértice preto aqui? O vértice preto no grafo G, ele tem vizinho branco, somente. No grafo de papéis, preto tem vizinho branco, somente. Então, se eu olhar para todo o vértice preto, todos têm essa mesma estrutura, então tá ok. Vamos olhar para o vértice branco agora. O branco, ele tem vizinho preto e vizinho cinza. Bom, no grafo de papéis está dizendo que o branco tem que ter vizinho preto e vizinho cinza. Se eu olhar para todo o branco, ok, tá batendo. Agora o cinza tá legal. O cinza tem vizinho branco e vizinho cinza. Conforme está descrito aqui no grafo de papéis, o laço diz que o cinza tem que ser vizinho de cinza. Então esse grafo aqui, que é um caminho com 11 vértices, tem uma R32 atribuição de papéis. Esse nome aqui desse grafo, daqui a pouco vai ficar claro porque que ele tem esse nome. Mas a ideia é o quê? Pega o grafo e tenta mapear para um outro grafo aqui, e aí o número de vértices desse grafo vai ser a minha Rzinho atribuição de papéis. Então, nesse caso, uma 3 atribuição de papéis. Bom, e aí o seguinte, a gente falou um pouquinho do Rzão e do Rzinho, então para cada um desses problemas a gente tem uma pergunta diferente. Então no Rzão eu te entrego o grafo G, te entrego dois grafos, quero saber se o G eu consigo mapear para o R. E no Rzinho, que eu estou procurando o inteiro, eu quero saber se o grafo G admite uma Rzinho atribuição para algum grafo de papel com Rzinho vértices. Então, por exemplo, aqui a gente tem um grafo que admite uma 3 atribuição. Quando a gente está procurando uma 3 atribuição de papéis, então eu vou avaliar outros grafos. Pode ser que para esse grafo G esse daqui não funcione, mas para outro ele funciona. Então na Rzinho atribuição de papéis é isso que a gente está procurando. Será que tem algum grafo que funciona esse mapeamento de vizinhanças? Bom, e aí para alguns casos simples aí, vamos focar agora na 2 atribuição de papéis. É bem fácil descobrir quais que são os grafos que admitem. E aí é isso que a gente faz aqui nessa etapa da pesquisa, tentar identificar quais que são os grafos. Vamos ver isso daqui bem rapidamente, só para a gente entender que em alguns casos é bem simples. Um grafo G tem uma R atribuição de papéis com o grafo R21. O grafo R21 é esse cara aqui. É um grafo que tem 2 vértices e não tem laço em ninguém. Então, quando é que o grafo G tem essa R21 atribuição de papéis? Ele não pode ter aresta nenhuma. Se eu tiver uma aresta, o que vai acontecer? Aqui, como eu não tenho aresta nesse grafo, eu não vou conseguir mapear corretamente. Então, esse daí é um exemplo de caso bem tranquilo. E aí a gente vai estudando para os outros. Então, o R22, se tiver só um laço, quais que são os grafos que admitem? Tem que ter uma aresta e tem que ter vértices isolados. E aí, assim por diante, aí a gente vai descobrindo propriedades dos grafos para que eu consiga mapear para algum desses daqui. Então, essa que é a nossa busca aí no processo de pesquisa, tá bom? E aí o seguinte, esses a gente falou foram uns casos bem simples. Aí a gente chega nesses grafos aqui, o R25 e o R26. Então veja que aqui eu listei para vocês todos os grafos de papéis possíveis com 2 vértices. Então é extremamente combinatório. Então com 2 vértices posso ter ou não aresta, posso ter ou não laço, então gerou esses 6 aqui. Então até esses 4 está super tranquilo, a gente consegue identificar com clareza quais que são os grafos G que admitem atribuição, mas para esses caras aqui, o problema cai na classe dos problemas NP completos. Então, a gente lá da computação teórica, a gente costuma se deparar muito com esse contexto que é o seguinte, o que quer dizer um problema CNP completo?
significa que até hoje ninguém descobriu um algoritmo eficiente, um algoritmo rápido para encontrar a solução para o problema. Então, em outras palavras, eu vou dizer para vocês o seguinte: se eu entregar para você um grafo G e te entregar esse R25, por exemplo, você não vai conseguir, ou pelo menos ninguém conseguiu até hoje, encontrar uma forma rápida de decidir se esse grafo G tem essa R25 atribuição de papéis. Então, esse é um exemplo aí de problema NP completo, e isso gera uma pergunta em aberto muito clássica na computação, a pergunta P versus NP. Então, isso daí é uma pergunta que vale $1 milhão. Então, quem quiser ficar rico aí, vem para a nossa área que a gente pode tentar pesquisar sobre isso. Tá bom? Então, R25 ou R26, ótimo. Os problemas são NP completos, então é o que a gente acredita ser difícil computacionalmente. Até se eu criar um programa, um algoritmo, a gente ainda não sabe como resolver rápido. Bom, já que o problema tem casos, tem grafos de papéis que o problema é difícil, aí a gente vai tentando ver classes de grafos que a gente tenta conseguir algoritmos de fato eficientes. E aí, na literatura, a gente tem esse monte de classes de grafos aqui que o pessoal foi estudando e foi descobrindo. Se cada vértice ele tiver no máximo 3 vizinhos, será que o problema fica mais fácil? Aí, Purcell e Rombach provaram lá que o problema ainda é NP completo, então ainda não se espera, ou talvez, na verdade, ninguém achou ainda algoritmo eficiente. Então, mesmo grafos muito restritos, a gente tem aí casos que o problema ainda é difícil computacionalmente. E aí, esse problema de atribuição de papéis, a gente começou a estudar com o doutorado da nossa aluna, que começou a estudar aí produto cartesiano. Então, a gente teve alguns resultados, e um resultado interessante é que, no caso da 2 atribuição, a gente consegue realmente dizer que todo grafo todo produto cartesiano de grafos tem uma 2 atribuição de papéis. Então, é essa distinção que a gente faz. Tentar descobrir quais grafos que é fácil determinar e quais que talvez não seja tão fácil. Bom, a gente falou aqui um pouco desse arcabouço teórico, desses resultados da literatura. Agora vamos ver aqui alguns exemplos bem legais de classes simples de grafos, por exemplo, os caminhos. Então, uma classe bem tranquila de grafos é o seguinte: eu vou colocar os vértices aqui, nesse formato de linha só para facilitar a visualização, e vou jogar uma aresta de um índice i para um índice i mais 1, até terminar do n-1 para o n. Então, isso gera o grafo caminho. Aí, vou lançar a pergunta: será que esse grafo caminho ele tem uma 2 atribuição de papéis? E aí? Vou reformular a pergunta. Eu te entrego um grafo caminho qualquer com n vértices. Eu quero descobrir se tem algum grafo com 2 vértices que eu consigo preservar aquela relação de vizinhança. Só alternar. Ótimo! Se eu alternar aqui preto, branco, o que vai acontecer? O preto vai ter vizinho branco, o branco só vai ter vizinho preto, então eu consigo gerar atribuição de papéis com um grafo, esse cara aqui. Posso usar? Posso encontrar atribuição de papéis sendo esse grafo R aqui. Então, se eu alterno, eu consigo. Então, essas classes são bem tranquilas e bem legais de trabalhar para a gente identificar o comportamento do que está acontecendo com o problema. E aí eu trago para vocês, então, um exemplo de um caminho com 7 vértices, fazendo essa intercalação, que o próprio colega aí sugeriu, ótimo, uma ótima ideia. E trago, além disso, que o grafo P7, além desse R24 atribuição, ele também tem a R25 com o laço. Por quê? Eu posso colocar um preto aqui, aí eu vou intercalar agora um preto com 2 brancos, um preto com 2 brancos e assim por diante. Sim? Eu só não entendi essa notação de R, primeiro índice. Ah, tá. Tá. Isso daí foi só uma forma que a gente utilizou para nomear os grafos. Então, por exemplo, o primeiro índice 2 significa que eu tenho 2 vértices.
E o segundo índice foi uma forma que a gente listou para poder pegar todos os grafos, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da 3 atribuição. Vocês vão ver que aí vai ter R3 alguma coisa, que é a listagem que a gente fez. Bom? Então vamos lá. A gente viu o R25, que eu posso intercalar agora com preto e 2 brancos. Tá mantendo a vizinhança? Vamos ver. Ó, preto só tem vizinho branco. Branco tem vizinho preto e branco. Então ótimo. Faço isso para todos, então bateu. Agora, pergunta para vocês, por que um grafo caminho não tem uma R26 atribuição? Ou seja, não tem uma atribuição com esse cara aqui tendo laço nos 2 extremos? Porque nesse tipo de grafo, todo verso tem que ter pelo menos 2 ligações, os extremos não tem como ter 2. Perfeito, exatamente. Então aqui, se eu for tentar pegar um grafo caminho e colocar, sei lá, o branco, um vértice aqui do meio, até que eu consigo colocar um branco de um lado e um preto do outro. Mas o que vai acontecer com as pontas? Eu não vou ter vizinhança suficiente. Então, aqui é um exemplo de grafo que não tem R26 atribuição. Beleza? Bom, e agora o ciclo. E aí? Vamos fazer a mesma pergunta. Vamos pensar no ciclo e vamos pensar nesse grafo aqui em específico. Será que um ciclo com N vértices vai ter uma atribuição com esse cara? Depende. Depende de quê? Lembra que lá no caminho eu consegui intercalar e deu certo. Independente do valor preto ou branco que eu terminava, o anterior era a cor diferente, então conseguia que um tivesse... Se fosse preto, tinha vizinho branco. Se fosse branco, tinha vizinho preto. E agora, no ciclo, o que acontece no ciclo? Se eu fizer assim, ó, o que vai acontecer com a minha intercalação? Vamos tentar intercalar aqui? Preto, branco. Preto, branco. O que vai acontecer? Eu vou ter um preto, que aqui é papel 1, sendo vizinho de papel 1, e aqui não tem laço. Então, quando o meu ciclo ele tem número de vértices ímpar, aí eu não consigo fazer a intercalação correta, tá bom? Então, esse é um exemplo aí de ciclo ímpar não tem essa atribuição com esse grafo aqui. Mas tem alguns ciclos que são bem legais porque eles têm várias atribuições, por exemplo, o C12. Então, é o seguinte, o ciclo, vocês entenderam como é que eu formo? É aquele caminho terminando no mesmo vértice que eu comecei. Aí eu peguei o ciclo e fiz uma representação alternativa dele aqui para ficar mais fácil de visualizar quais que são os vértices que estão sendo mapeados. Então, fiz uma espiral, estou girando aqui. Então, o ciclo com 12 vértices, consigo intercalar tranquilamente para gerar esse. Consigo intercalar com 1, 2, 1, 2, 1, 2 para manter um laço. E consigo, inclusive, com esse, que no caminho não funcionava. Agora aqui, todo vértice tem 2 vizinhos, aí eu consigo fazer a intercalação mantendo a propriedade. Bom? Tudo bem, pessoal? Bom, agora falando um pouquinho de coloração de vértices. Então, esse é um tema, assim, bastante estudado em teoria dos grafos. Uma coloração de vértices vai ser o seguinte, eu vou atribuir cores aos vértices do grafo de tal forma que vértices vizinhos, vértices adjacentes tenham cores diferentes. Então, por exemplo, aqui, vértice A é amarelo, vértice C é vermelho. Então, tem uma aresta aqui, vértices adjacentes têm cores diferentes. E aí isso tem uma relação com a atribuição de papéis. Nesse aqui, será que essas cores que eu entreguei, elas geram atribuição de papéis para mim? Vamos ver, esses que tem cor unitária aqui, vamos preocupar com eles agora não, vamos preocupar com esse aqui. Eu tenho um azul que é vizinho de amarelo e vermelho e tenho um azul que é vizinho só de vermelho, então eu não tô mantendo aí a propriedade da vizinhança. Então aqui eu tenho um exemplo de coloração que não é atribuição de papéis. Agora, quando eu tenho uma atribuição de papéis, que o meu grafo de papéis ele não tem laços, aí a gente já tem o resultado de que isso já é direto uma coloração. Então isso daqui
implica a ser uma coloração de vértices. Tá bom? Bom, já estamos encaminhando aqui para o final. Vou mostrar para vocês agora um caso interessante. Eu vou mostrar para vocês que o grafo P4 ele não tem 3 atribuição de papéis, para nenhum grafo com 3 vértices. Vamos ver por quê. Vamos supor que eu começo aqui com preto, branco e cinza. Tentar intercalar preto, branco e cinza. O que vai acontecer se eu colocar esse vértice como preto? Bom, esse preto vai ter um vizinho cinza, esse preto não tem vizinho cinza, então não posso colocar preto nesse daqui porque está ferindo a propriedade da atribuição de papéis. Então vamos tentar colocar outra cor. Vamos colocar branco, ver se funciona. Bom, se eu colocar branco, branco tem vizinho cinza, esse branco tem vizinho cinza, só que esse tem vizinho preto e esse não tem. Então também não posso colocar branco nesse daqui. Tem que escolher outra cor para ele. E se eu colocar cinza? Se eu colocar cinza, vai ter um cara cinza que só tem vizinho cinza. E esse cinza tem o vizinho branco, então não posso escolher cinza também. Então o que acontece nesse caso? Esse último vértice pendente não pode ser preto, não pode ser branco, não pode ser cinza, então não tem cor disponível para ele. Então com isso a gente conclui que esse grafo aqui ele não tem nenhuma uma 3 atribuição de papéis. Agora, o caminho P4 ele tem atribuição com o índice, o inteiro 1, o 2 e o 4. O 4 é ele mesmo, o 1 é colocar 1 para todo mundo, gera o grafo de papéis que é um vértice sozinho aí com laço, e a 2 atribuição é aquela intercalação bem tranquila que a gente fez aqui como exemplo. Bom, então o grafo P4 ele tem R atribuição só para esses 3 valores. Para o 3 ele não tem. Bom, a gente também tem alguns resultados aqui para quando eu pego um grafo, sei lá, tem 2 grafos aqui separadamente. Vamos enxergar eles como um só. Será que quando eles tiverem uma atribuição de papéis, esse daqui também vai ter? Às vezes pode ser que sim, às vezes o grafo de papel muda. Então, por exemplo, aqui tinha um grafo de papel que era um ciclo, aqui já virou uma outra coisa. Então, quando a gente faz aí a união, a junção, a união de grafos, pode ser que os grafos de papéis mudem. Então, isso também são propriedades que a gente estuda aí para fornecer os insumos para a gente tentar descobrir, o grafo tem ou não tem atribuição, como que fica o grafo de papel dele. Beleza? E aí esse é um exemplo que quando eu faço a junção do caminho com 10 vértices e do ciclo com 7 vértices, se eu fizer a junção dos dois, os dois não vai ter 4 atribuição. Aqui esses grafos de papéis não dá para gerar um que funcione simultaneamente para os dois. Bom, e aí o seguinte, agora um pouco mais de resultados. Em 2021, esses caras aqui provaram quando é que o grafo caminho admite uma R atribuição de papéis para qualquer R. Então aqui a gente fez alguns exemplos com 2, com 3, e aí eles provaram aí quantos vértices que tem que ser para poder admitir uma R atribuição de papéis. Então são 2 valores possíveis. R mais R menos 1 vezes K, onde K é um número qualquer, então é um múltiplo disso aqui mais R, e naquele outro caso lá. E aí nossa aluna de TCC, ela começou a fazer a mesma coisa só que para os grafos ciclos. Então ela teve esses resultados aqui bem interessantes, que ela conseguiu determinar o ciclo se tem N vértices. Qual que é o valor de N possível aí para ter uma R atribuição para qualquer R? Não só 2, 3, mas para qualquer. Então, mas esse teorema 4, ele é só uma direção, não é um si somente si. É um si somente si. Uhum. Os dois deles são si somente si. Então, quando a gente tem resultados desse tipo, a gente diz que a gente caracterizou. Então, a gente sabe com certeza. Se o N é uma dessas formas, o grafo ciclo tem. Se o N falhar para qualquer um desses casos, para todos os casos, aí o grafo ciclo não tem atribuição de papéis. Aí aqui tem alguns exemplos para caminhos simples com 2 vértices. Então aqui
O R24 a gente viu que sempre tem, é só fazer intercalação. O R26 não tem, que a gente viu a questão do argumento lá do laço. E aí para o caminho tem que ser um 3K mais 1 aí nesse caso. E aí para os ciclos, o resultado da nossa aluna foram esses 3 valores. Bom, e aí chega aqui para vocês verem como é que o problema começa a ficar difícil quando eu aumento o R. Então veja que com 2 vértices eu tinha 6 grafos de papéis. Agora com 3 vértices, aqui a gente já tem 10 grafos de papéis e só contando os que são conexos. Conexo para a gente significa que eu não tenho partes isoladas no grafo. Então, só contando os conexos tem 10. Então, a complexidade começa a ficar muito alta porque vão surgindo muitos grafos de papéis. Então, quanto maior o R, sei lá, o R for 10, eu vou ter uma grande quantidade de grafos de papéis, então fica mais provável, intuitivamente, que o grafo tenha a atribuição de papéis. Sim? Então, se aumenta muito a quantidade, se conhece uma fórmula fechada para saber quantos tipos de atribuições de papéis tem para cada 4 atribuições, 5 atribuições? Foi descoberto uma fórmula? Olha, é o seguinte, aqui dá para fazer um argumento combinatório para poder ficar vendo, igual eu falei. Tem aresta, não tem aresta, entre 1, entre 2, tem laço, não tem. Então, se eu fizer assim, eu consigo fazer uma listagem e descobrir quantos que são grafos de papéis totais. Só que aí o que acontece? Quando, às vezes, você coloca um laço de um lado e tira de outro, aí gera um grafo que está repetido na lista. Então, para tirar essas repetições, o problema está em aberto, a gente não sabe. Listar todos a gente consegue, agora tirar as repetições, aí cai no problema que a gente chama de isomorfismo de grafos. Então, aí já é um problema bem complexo também. Bom, aí temos os resultados aqui para os ciclos também. E eu encerro aqui com vocês, listando aí o que nossos alunos estão estudando. Então, tem alunos de iniciação científica estudando aí produto direto, produto corona. Então, são classes de grafos específicas, livres de triângulo, circulantes, grafos com poucos P4s. Então, falei para vocês no início que a gente tinha muitos autores trabalhando, porque temos vários alunos trabalhando, e a gente também está com a ideia de criar um livro para descrever todo esse material de forma mais didática, e até porque tem pouquíssimo material em língua portuguesa sobre o assunto, tá bom? O que é PFC? Projeto final de curso da graduação. A aluna, na verdade, ela já terminou, ela terminou e aí ela começou a estudar os grafos circulantes aí durante a graduação ainda. Certinho, pessoal? E a gente também está investigando novos problemas, por exemplo. E se eu quiser maximizar ou minimizar o número de vértices do gráfico que admita uma R, atribuição de papéis. E aí a gente está tentando expandir a fronteira do conhecimento também, criando os novos problemas baseados aí em atribuição de papéis. Bom, aqui tem algumas referências para a elaboração desses slides. Eu agradeço a participação de todos. Muito obrigado. Então vamos lá, perguntas? O problema é cada vértice pode ter uma cor. E se o vértice poder ter 2 cores, por exemplo, ou 3 cores? Aí tem um estudo assim? Boa pergunta. É uma lista atribuição de papéis. Não temos. Um usuário, ele pode torcer pro Flamengo e gostar de assistir Barbie, sei lá. Ótimo. Entendeu? Aham. Legal, boa colocação. Você define um outro problema, né? Quando você faz isso, que vai ser mais complexo. Podemos colocar aí na nossa lista de problemas novos. Então, é o seguinte, bom, se eu tiver uma cor só, aí cai na atribuição de papéis, mas se eu tiver mais de uma, aí tem que pensar bem como é que a gente faz para modelar isso daí, mas é interessante. Ou você pensa como se fosse um novo papel, um novo rótulo, Uhum. mas muda bastante.
Mais perguntas? Eu estava vendo que estava parecendo muito atual, 2021, 2024. Essas partes aí de coloração de gráficos é uma área muito nova ou já é uma coisa que é extremamente? Coloração de grafos em específico é bem antigo. Só que aí, agora mais recentemente, o pessoal tem estudado variações. Então, a atribuição de papéis, que é uma variação de colorações, por isso que tem muita coisa recente nesse sentido, que são variações. Mas coloração é um dos problemas mais fáceis que tem. Agora, a atribuição de papel não, é uma coisa bem nova. E tem muita coisa aberta ainda, porque parece ter. Ou as coisas já tá bem caminhadas. Porque a matéria inteira está em aberto ainda. Olha, tem muita coisa em aberto em operações de grafos, então foi o que a gente começou a estudar. E assim, tem algumas classes, por exemplo, grafos de intervalo está em aberto também. Então, mas no geral, temos conseguido fechar as classes sim. Mais perguntas? Pode voltar no slide 11. Você falou na tela e eu fiquei muito curioso para saber o que é um grafo de produto cartesiano. Ah, tá. A construção dele é bem legal. É o seguinte, vamos pegar um ciclo com 4 vértices. 1, 2, 3, 4. Esse é o que a gente chama de C4. O produto cartesiano vai ser o seguinte. Vou colocar C4, produto cartesiano com P2. P2 é esse cara aqui. É um caminho com 2 vértices. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 2 cópias desse grafo. Vou repetir ele aqui. Cada coluna vai ser um grafo C4 e cada linha vai ser um grafo P2. Então, vai gerar o que a gente chama de grafo prisma. Tá? Essa é a construção do grafo produto cartesiano. E aí, essas classes que envolvem produtos é interessante porque às vezes você conhece a atribuição de papéis para um fator e tenta ver se você combina com outros que você também conhece para gerar um que você também conhece. Então, isso daí é interessante. Mais perguntas? Sim, não? Então vamos agradecer, Juliano, novamente.